Olá, vamos iniciar mais uma aula, de administração financeira e hoje falando sobre alavancagem, conhecido também como alavancagem financeira. Apesar da alavancagem financeira dar o nome, para esse assunto, mas a menos utilizada na prática é a própria alavancagem financeira. Então, vamos ver que são três alavancagens: a operacional, a financeira, que dá o nome ao assunto, e a combinada, também conhecida como geral ou total. Tá? Então, vamos ver o que é essa alavancagem e como ela pode ser utilizada dentro da administração financeira. Bom, eu coloquei logo aí na capa, que dá o nome ao assunto, uma pessoa tentando levantar uma pedra e ele coloca um calço e usa um ferro. Com esse ferro e com esse calço, ele vai ter uma possibilidade maior de conseguir levantar essa pedra do que se ele tentasse levantar apenas utilizando as mãos. Mas por que ele tem uma possibilidade maior? Porque esse ferro está fazendo exatamente o papel de uma alavanca. Isso é, o que a gente utiliza lá também em finanças. Nós vamos alavancar negócios através de uma técnica da administração financeira, que é a boa gestão do seu custo fixo ou despesa fixa, através de um melhor rateio. Então, a ideia da alavancagem é semelhante, na finanças ao que você vê na figura quando a gente quer levantar um peso maior. Inclusive macacos, de carro, os mais resistentes, aquele que tem a maior facilidade de levantar o carro, eles são exatamente em formato de alavanca. Segundo o conceito de Gitman, Gitman é como se fosse o papa da gestão financeira, um livro muito utilizado não só no Brasil, mas fora do Brasil. É um livro sempre indicado dentro dos cursos que tem administração financeira. É um livro um pouco extenso, ele tem uma linguagem um pouco até complexa, mas é a melhor base para a gente pesquisar e entender um assunto sobre finanças. Então, o que diz Gitman, Alavancagem é o uso dos custos fixos ou despesas fixas com a finalidade de aumentar o resultado ou retorno da empresa. Apesar de, na contabilidade, a gente separar custos de despesa, custo direcionado, ligado diretamente ao serviço executado ou atividade principal, e as despesas é aquela que você tem na retaguarda para que a empresa funcione. Só que quando a gente usa o termo custos aí, nesse sentido, ele está levando em consideração um termo genérico tanto para despesa como para custos, fixos na empresa. Tá? Então, não estranhe, principalmente quem é da área de contabilidade, ver aí custo, pensar que é só aí o custo só o ligado diretamente à produção, não. Entra também as despesas, tá? Então, a finalidade da alavancagem é você aproveitar as despesas fixas que você tem e conseguir ratear melhor essa despesa, gerando um melhor resultado para a organização. Então, você trabalhar com alavancagem é você ter a capacidade de trabalhar com os recursos de terceiros, que podem ser financeiros, mas também podem ser administrativas, ou operacionais, despesas operacionais. Como, por exemplo, um fornecedor é uma despesa administrativa e ela provoca alavancagem. Mas por que as despesas administrativas elas entram no mesmo sentido da financeira? Porque, seja um custo, seja uma despesa, o segredo da alavancagem está exatamente na sua personalidade fixa. São despesas fixas, seja ela administrativa, água, luz, telefone, aluguel, contador, ou seja ela financeira, como financiamento, um empréstimo que você paga todo mês aquela prestação. Então, é a capacidade da empresa trabalhar com esses recursos de terceiro, de modo a maximizar os efeitos da variação do lucro. A alavancagem é gerada pelo rateio, como já tinha dito anterior, exatamente desses custos fixos, lembrando, tá? Custos ou despesas fixas, tanto faz, o custo no sentido geral, tem que ser fixo. E essa alavancagem, da empresa, ela é medida exatamente
com aquela capacidade de gerar lucro através desse custos fixos. À medida em que você aumenta os seus custos fixos, há uma possibilidade maior da empresa obter lucro com o aumento da venda, porque há um rateio melhor dessas despesas, criando exatamente a alavancagem. O único problema de quando você aumenta a sua alavancagem, o seu grau de alavancagem, é que aumenta também os riscos. Em outras palavras, bem do nosso dia a dia. Se eu aumento as minhas despesas e custos fixos, eu vou ter um risco maior, porque se eu perder vendas, as despesas vão continuar acontecendo e eu vou ter que pagar. Entretanto, à medida que eu vou aumentando essas minhas vendas, eu vou conseguindo ratear melhor essas despesas e com isso eu vou obter um melhor resultado. Eu gosto muito de usar exemplos do nosso dia a dia para facilitar o entendimento de vocês. Então, vou pegar aqui, já que essa aula está sendo preparada para os alunos, né, da Uneal, que fica em Arapiraca. Então, vou usar um exemplo bem local nosso aqui. Nós temos Arapiraca e temos aqui próximo a cidade de Palmeiras dos Índios, onde também tem um campo lá da Uneal. Então, vamos supor que você vai até Palmeiras dos Índios e volta. E para você ir a Palmeiras dos Índios e voltar, você vai gastar R$50, né, com combustível e outras despesas ligadas ao desgaste do carro. Então, você calculou, deu R$50. Esse é o seu custo, se você for sozinho. Mas, se você, em vez de ir sozinho, consegue um colega para ir com vocês. Então, vai você, o motorista, e o passageiro. E você, então, propõe a essa pessoa o quê? Você vai comigo e a gente faz o quê? Olha o termo que a gente usa, né? A gente rateia as despesas. Então, indo 2 pessoas no carro, a despesa fixa continua a mesma. É o mesmo R$50. Porém, cada passageiro vai pagar quanto? Ele vai pagar apenas R$25, tá? Você cortou pela metade, né? Você indo sozinho, você gastaria 50. Como você colocou alguém para ir com você, você conseguiu fazer a primeira alavancagem. Exatamente, rateando melhor esses seus custos. E eu posso melhorar isso? Lógico que você pode. Vamos supor que você está indo exatamente para a Palmeiras dos Índios, para a universidade, para o campus lá. E você consegue mais 4 colegas para viajar com você. Então, é você e mais 4, 5 pessoas no carro. Esse rateio vai ser melhor, porque agora cada passageiro só vai pagar R$10. Então, veja como você consegue ratear melhor esse custo quando você consegue colocar mais pessoas no carro. Então, é o que a gente chama de alavancagem. Por isso que esses transportes que faz entre cidades, ou até mesmo dentro das cidades, eles, em vez de ser um carro pequeno, eles substituem por micro-ônibus ou ônibus grande, né? Tipo as linhas urbanas, né? Mas vamos pegar o exemplo de um micro-ônibus. Então, se eu vou no carro pequeno, eu rateio a minha despesa com apenas 5 pessoas, só vai me custar R$10 o custo de cada passageiro. Imagine se eu coloco agora um ônibus, onde eu vou ter várias vagas e eu vou conseguir ratear melhor esse custo. Pode ser que você pague de passagem nesse ônibus menos do que o próprio custo que você teria mesmo indo 5 pessoas no carro. Mas por que isso? Porque o ônibus tem mais pessoas para ajudar a pagar as despesas fixas, combustível, desgaste do carro, motorista. Então, quando você rateia com várias pessoas, você tem um lucro maior. E é aí que entra a alavancagem. Então, a empresa tem que aprender a identificar esses custos fixos e tentar alavancar as suas vendas para exatamente ratear. À medida em que você vai rateando, essas despesas fixas vão tendo um impacto menor. Então, você vai conseguir ter condições de fazer um preço menor no seu produto ou no seu serviço e alavancar os seus resultados. Pegando o exemplo, se eu faço um transporte de passageiros entre Arapiraca e Palmeiras dos Índios, e eu tenho um carro hoje que só cabe 5 pessoas, eu posso trocar esse carro ou por uma Topic, ou posso trocar esse carro por um carro que permita 7 ou mais passageiros para exatamente eu conseguir ter um lucro maior, já que a passagem geralmente é o mesmo valor, tanto faz ir no carro pequeno
como ir num carro um pouquinho maior. Então, eu consigo ter um lucro maior. Já havia comentado, só reforçando, quanto maior o nível de alavancagem, maior o risco da empresa. Por quê? Significa dizer que a empresa tem muitas despesas fixas. E o que mais quebra a empresa no mercado são as despesas fixas. Os custos variáveis, ele tem uma vantagem que eles só vão acontecer se você vender ou produzir. Se não está produzindo, se não está vendendo, você vai lá e suspende esse custo variável. Já a despesa fixa, estando ou não a empresa funcionando, vendendo ou não produtos ou serviços, você vai ter que pagar, como por exemplo um aluguel. Você pode até passar o mês todo com ela fechada fazendo uma reforma. O dono do imóvel, no final do mês, vai lá lhe cobrar o aluguel do imóvel que você ocupou, mesmo que a empresa não esteja funcionando. Porém, naquele período, você não precisou ir comprar mercadoria, porque a empresa estava fechada. Então, a compra da mercadoria é variável. Só vai acontecer se você tiver perspectiva de vendas ou uma produção. Já a despesa fixa, não. Elas vão acontecer de qualquer forma. Então, com a alavancagem alta, a empresa com pequenas alterações nas vendas pode aumentar significativamente os lucros, mas também, tendo uma perda nessa venda, às vezes até pequena, pode levar a empresa a ter prejuízo, porque eu vou ficar com despesas fixas, tenho compromissos ainda assumidos que eu vou ter que pagar, independente de eu ter vendido ou não. A despesa chegará na minha empresa para que eu possa pagar. Nós temos 3 tipos de alavancagem, como comentei no início da aula: a operacional, a financeira e a total, também conhecido como combinada ou geral. Essas 3 despesas, essas 3 alavancagens, desculpe, apesar que dá o nome é a financeira, porém, como eu disse, na prática é a menos utilizada. As 2 mais utilizadas é a operacional e a total. Inclusive, eu vou trabalhar as 3, teoricamente, mas nos exercícios vocês vão verificar que eu só vou trabalhar com a operacional e a combinada. Não vou trabalhar com a financeira, porque na prática ela não vai trazer muitas informações. Isso é, informações importantes para o meu processo decisório. Ele é mais para um aprofundamento da leitura da sua alavancagem. Mas a que mais é utilizada pela empresa é a combinada. A combinada é a mais importante. Bom, vamos trabalhar essas 3 alavancagens, cada uma delas, trabalhando não só o conceito, mostrando também que despesas envolve cada alavancagem dessa e também como se calcular essas alavancagens. Então vamos dar um intervalo para a aula não ficar muito longa e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da aula sobre alavancagem financeira. Até já!